Eu vou iniciar a gravação e ao longo da aula, de acordo com o pessoal vai entrando, né, nessa aula marcada para 7h30, né, agora são 7h57, horário de que chega os primeiros acadêmicos, então a gente vai dar continuidade à sessão, à nossa terceira unidade. Nós finalizamos a terceira unidade hoje. E a partir do próximo encontro, a gente entra na quarta unidade. Essa disciplina é a disciplina de fundamentos técnicos em enfermagem. Lembrando que aqueles que não conseguirem acessar a aula ao vivo no Microsoft Teams, ela está disponível no canal do YouTube com o link no ambiente virtual acadêmico. A nossa aula de hoje, ela trata-se da punção venosa central e do dreno de tórax. Dois procedimentos invasivos extremamente importantes para a reabilitação do paciente e que não são procedimentos de responsabilidade exclusiva do enfermeiro, né? O profissional médico é o profissional que é o responsável inicialmente pelo procedimento em si, mas o procedimento ele tem sido acompanhado pelo enfermeiro, então o enfermeiro ele possui a sua importância diante desse procedimento e principalmente diante dos cuidados com o paciente que está sendo submetido, que será submetido, está sendo submetido, e ao paciente que possui, no caso, uma punção venosa central e o dreno de tórax em si. Ainda outros procedimentos que estão relacionados diretamente a este procedimento, que são, no caso, a mensuração da PVC e também o curativo de dreno de tórax. Ao final da aula, nós vamos falar sobre as avaliações parciais de B2, incluindo a avaliação que foi enviada via grupo de WhatsApp, correspondente às atividades do desafio nota máxima, incluindo aí as questões voltadas às atividades da pré e da pós-aula de cada uma das unidades da nossa disciplina. Além, é claro, daquelas atividades que são relacionadas exclusivamente à disciplina. Essas atividades elas são pontuais e serão explicadas ao longo do bimestre, incluindo uma breve explicação de uma proposta de avaliação parcial que será indicada e explicada ao final da aula. Quando nós falamos de punção venosa central, nós estamos falando da utilização de um procedimento médico, da utilização de um material que ele é inserido preferencialmente na via subclávia, via jugular, na via femoral, pode ainda ser inserido na via axilar, né? Mas aqui nós temos na imagem essas três vias como sendo as mais comuns, e de fato a via jugular ela é a comumente mais utilizada, né? Principalmente do lado direito do paciente em si. Quando nós fazemos o acompanhamento desse paciente, nós precisamos fazer a avaliação dele como um todo. É importante que, principalmente este procedimento, né, os dois procedimentos em si, mas esse principalmente, ele é um procedimento extremamente comum em unidade de terapia intensiva, então é algo que vocês ainda verão em disciplinas específicas, né, além da disciplina, é claro, de fundamentos técnicos, que é uma disciplina que nós consideramos uma disciplina pré-tronco profissional, uma disciplina que ela é importante para outras disciplinas em si. Como vocês podem ver,
Na figura à sua esquerda, nós temos os tipos, né, de catéteres em si, e aí nós temos desde o catéter de um único lumen até catéteres com maior número de lumens, sendo mais comum a ser utilizado no nosso meio de duplo ou o catéter de duplo lumen ou de ou monolumen, né? Podendo ser de trilumens, né? 3 lumens ou 4 lumens também. É importante sempre ressalvar a questão da inserção como sendo um procedimento médico, mas que em muitos locais hoje existe o protocolo, né, e o procedimento operacional padrão, e neste procedimento operacional padrão, no protocolo, no hospital em si, é indicado que seja realizada uma auditoria durante esse procedimento, e essa auditoria em si ela seria realizada pelo enfermeiro. Então, a partir daí, o enfermeiro já teria uma importância tamanha, que é aquela importância de conseguir nos privilegiar o paciente, no sentido dele conseguir ter um cuidado a mais, tendo outro profissional ali acompanhando, né? Então, acompanhando no momento da inserção, avaliando esse paciente pré-procedimento, intra-procedimento e pós-procedimento também, e principalmente com relação à mensuração da pressão venosa central, que essa sim é uma mensuração realizada pelo enfermeiro, muitas das vezes pela equipe de enfermagem lá na unidade de terapia intensiva. Então, os cuidados a serem realizados pré-inserção, durante a inserção e pós-inserção da punção venosa central, então desse catéter venoso central, nós temos a assistência de enfermagem voltada para cada um desses momentos. Quando nós levamos em consideração a pré-inserção, nós estamos falando que o enfermeiro ele disponibiliza e prepara os materiais para o procedimento. Então, isso é uma etapa extremamente importante. É claro que nós estamos aqui preparando o material para o procedimento médico, mas com isso o enfermeiro ele assume o seu papel administrador daquele ambiente de trabalho e principalmente do fazer do cuidado, né? Quando ele prepara o material, ele está preparando o material para o procedimento no paciente, né? Então, com isso nós temos ali a luva estéreo, como sendo um dos itens, a touca, a máscara, avental, os antissépticos a serem utilizados, tanto a clorexidina degermante alcoólica, o campo cirúrgico e campo fenestrado, anestésico local, né, a lidocaína 2%, o catéter venoso central, podendo ser, como eu falei para vocês, a maioria das vezes o monolumen ou o duplo lumen, a seringa, agulha, lâmina de bisturi, os fios de sutura, soro fisiológico, gás e curativo específico para o catéter venoso central, sendo o comumente indicado aquele curativo de filme transparente, onde a gente consiga fazer essa avaliação da inserção do catéter de uma forma mais adequada. Durante, então, o procedimento, o enfermeiro deve observar possíveis intercorrências, como hemorragias, arritmia cardíaca, e ficar atento sempre aos sinais vitais. Como é que a gente faz isso? Através do monitor multiparâmetro ou oxímetro. Obviamente, se o paciente estiver lá na unidade de terapia intensiva, muito provavelmente nós teremos o monitor multiparâmetro para acompanhar esse paciente, né? Caso ele pode ser inserido, em alguns locais ele é inserido na própria unidade de terapia intensiva, mas em outros locais ele é feito exclusivamente no centro cirúrgico. Isso depende muito do protocolo do procedimento a ser desenvolvido naquela unidade hospitalar.
deixar a equipe preparada para uma eventual emergência com uma parada cardiorrespiratória. Então, o enfermeiro precisa manter sempre a sua equipe preparada para eventuais intercorrências que podem ocorrer com esse paciente. Então, quando sabe, né, e quando prevê essa realização do procedimento, né, um procedimento, na maioria das vezes, agendado, então ele precisa ser acompanhado pelo enfermeiro e também o enfermeiro precisa deixar preparado a sua equipe. Pós-inserção, então, após o paciente ter essa punção venosa central, o que é que o enfermeiro deve fazer? Deve verificar, junto com o médico, né, a radiografia de tórax, para que possa ser verificado se esse catéter está central, né, com o que significa dizer isso? Que ele está posicionado na veia cava superior e se pode ser utilizado. Né? Verificar se o curativo está fixo e que o sistema de infusão seja conectado da forma segura para evitar a contaminação. A partir desse momento, o paciente ele possui um acesso importante, que é o acesso na venoso central, e nesse acesso venoso central, muitos dos cuidados a esse paciente serão voltados para este acesso. Então, é um acesso importantíssimo e que a gente jamais pode deixar de avaliá-lo. Então, por isso, a preocupação grande de ter 2 profissionais ali ao realizar o procedimento, profissionais para avaliar constantemente esse paciente e profissionais que serão responsáveis pelo curativo desse catéter, dessa punção, né? Desse curativo da punção, onde nós precisamos fazer a avaliação, sempre identificando sinais logísticos, um calor, rubor, dor, edema, são os sinais de infecção, e nós precisamos sempre estar atentos lá no local da inserção do catéter, para que isso não ocorra e o paciente não tenha um sério dano com relação ao seu acesso. A pressão venosa central, ela é um procedimento realizado pelo enfermeiro, como falei para vocês, muitas das vezes pela equipe de enfermagem, e ela pode se dar de 2 formas, né? A forma comumente utilizada é a PVC em coluna d'água, né? Essa imagem que nós vemos à direita, né? Em coluna d'água. Esse material ele é um kit que ou ele vem montado já na unidade hospitalar, ou ele vem para ser montado e aí nós montamos o material para realizar o procedimento. Nós vamos ver um vídeo com relação a isso. Ou um procedimento, a monitorização feita através de um transdutor de pressão e um monitor multiparâmetros. Esse é um procedimento que nós não temos em todos os locais e quando temos pode ser utilizado também. Cuidados mínimos devem ser realizados nos dois. Né? É um procedimento que não é um procedimento demorado em si, principalmente no sentido da monitorização. Agora, a montagem dele ele é um pouquinho mais demorada, mas a gente precisa ter um cuidado específico, principalmente com relação ao alinhamento, né, da linha zero, aqui do grau zero, onde nós precisamos ter esse alinhamento a qualquer medida. Né? Cuidados importantes também durante essa aferição da pressão venosa central é que esse paciente ele esteja calmo, porque qualquer movimento respiratório, inclusive, vai oscilar essa aferição da pressão. A técnica da mensuração. Etapas do procedimento. Antes de ir para o quarto do paciente, monte o equipo de medida da PVC, pressão venosa central. Para isso, você precisará de suporte de soro, solução salina 0,9%, frascos de 250 ml, equipo específico para PVC, fita métrica para fixação no suporte,
fita adesiva, régua de nível de Carpenter, torneira tridirecional, que será necessária se o paciente receber medicamentos pelo mesmo catéter, rótulo de identificação do soro. Fique atento ao aspecto das embalagens. Certifique-se que está lacrado, seco e dentro do prazo de validade. Comece preparando o rótulo do soro. Não se esqueça de anotar dia e hora do preparo. Organize a bancada e reúna todo o material necessário. Agora vamos começar a montar o equipo de PVC. Aqui vai uma dica importante. Antes de introduzir a ponta do equipo no frasco de soro, feche todo o rolete do dosador. Isso evita a entrada de ar no sistema e facilita o preenchimento do equipo. Lave as mãos. Abra o soro e o equipo de PVC. Feche as pinças e roletes do equipo. Conecte o soro ao equipo e preencha-o completamente. Uma ponta e depois a outra. Identifique o soro com o rótulo que você já preparou antes e identifique também o equipo de PVC com a data de instalação e preparo do sistema. Organize o material em uma bandeja e leve até o quarto do paciente. Apresente-se ao paciente e explique o que será feito. Seja claro e use termos simples e facilmente compreensíveis. Por exemplo, este procedimento serve para verificar a quantidade de líquido que há no seu corpo e nos ajudará a avaliar como está funcionando o seu coração. Mostre-se disponível para esclarecer alguma dúvida, seja gentil e atencioso. Monte o sistema de coluna de água no suporte de soro. Siga os seguintes passos. Fixe a fita métrica que vem junto com o equipo no suporte de soro. Procure alinhar o zero da fita ao nível da cama do paciente. Pendure o soro no suporte. Fixe o Y do equipo no zero da fita. Fixe as linhas do equipo paralelas e por cima da fita métrica. Agora que o sistema está montado, precisamos ligá-lo ao paciente. Aproxime o sistema montado do leito do paciente. Peça licença ao paciente e solicite sua colaboração. Explique que o procedimento é indolor, rápido e que ele deverá se manter imóvel durante todo o processo. Calce as luvas. Conecte a linha longa do equipo de PVC à via proximal do catéter venoso central. Caso o paciente receba medicamentos por essa via, utilize a torneirinha de 3 vias, mantendo aberta para o sistema de mensuração e fechada para os medicamentos. Nivele a cama. Retire travesseiros e coxins. O paciente deverá ser mantido em decúbito dorsal total. Localize no paciente, na linha axilar média, o quarto espaço intercostal. Este será o ponto de referência para a realização da medida. Posicione a régua niveladora entre o paciente e o suporte de soro. Coloque uma das pontas da régua no quarto espaço intercostal e a outra sobre a coluna de água. Quando a régua estiver perfeitamente alinhada, anote o ponto zero da medida na fita métrica. Ele será sua referência para calcular o valor da PVC. Neste exemplo, o ponto zero será na altura do número 14. Anote este valor. Vamos precisar dele mais tarde. Abra o rolete do soro, as pinças que vedam as linhas do sistema e libere a ponta de entrada de ar do sistema, linha curta do equipo. Quando o sistema é aberto para o paciente, uma certa quantidade de soro é infundida e a coluna líquida de uma das linhas desce alguns centímetros e começa a oscilar. Acompanhe esta descida e aguarde até que a coluna se estabilize em uma oscilação discreta. Mensure o valor da PVC considerando o limite inferior da oscilação da coluna de água. Anote este valor.
Neste exemplo, o zero identificado anteriormente era 14, lembre-se. Então, considerando-se que a coluna de água se estabilizou na marca de 18 centímetros e o zero identificado nesta mensuração foi em 14 centímetros, temos uma PVC de mais 4. Como chegamos a este valor? Veja, na marca de 14, iniciamos a contagem. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Portanto, a PVC é mais 4. Feche todo o sistema. Proteja as pontas do equipo e reposicione o paciente no leito. Cheque se ele se sente bem. Os valores esperados da PVC mensurada através da linha axilar média como zero de referência é 6 a 10 centímetros de água. Após a explanação da imagem, né, e do vídeo correspondente à mensuração da pressão venosa central, lembrando que vocês podem rever ao final da aula, né, e é importante, então, essa medida, né, que ela determina pela interação entre o volume intravascular, a função do ventrículo direito e o tônus vasomotor, assim como a pressão intratorácica, né? Lembrando sempre que a pressão interna ela é menor do que a pressão atmosférica, isso nós também vamos ver no próximo procedimento, que é o dreno de tórax em si. Então, esses cuidados eles são importantes aí para ser realizada a avaliação. Tanto os valores na coluna d'água quanto no monitor gráfico, eles oscilam, portanto, durante a respiração. Aquela oscilação que nós vimos ali no vídeo, uma discreta oscilação, mas nós precisamos reparar com relação a isso, porque quando ela estiver na discreta oscilação é que você vai calcular, vai indicar ali qual foi o ponto de pressão venosa central em si, o ponto dessa PVC, e a partir daí você subtrai do zero, né, do zero alinhado, né, a um quarto espaço intercostal ali, na linha relacionada à sua aferição. É importante sempre encontrar esse zero, né? Não é porque o zero foi o 14 na primeira aferição que na próxima mensuração dessa pressão venosa central você vai continuar marcando 14, né? Por isso que a gente monta ele uma vez e depois vai encontrando o zero várias vezes ali a cada aferição. Por quê? Porque você sabe que muitos dos leitos hospitalares eles possuem alteração de altura, alteração de nivelamento, então com relação a isso a gente precisa sempre encontrar o zero antes da realização dessa aferição. Com relação à drenagem de tórax, nós precisamos levar em consideração o que levou, né, esse paciente ou o que vai levar esse paciente a ter essa inserção de um tubo no seu tórax, né? Por que é realizado isso? É realizado porque nós temos um paciente que possui ou um pneumotórax ou um derrame pleural, né? Pneumotórax é quando nós falamos que esse paciente ele possui gases, né, nesse espaço do tórax que estão impedindo essa insuflação do seu pulmão, né, sendo ele em qualquer um dos lobos, né, mas o que nós precisamos identificar? Isso é identificado através de ausculta, através de percussão, ela no exame físico que é realizado também. Além disso, é claro, exames complementares como
o raio-x de tórax. Então, é identificada essa necessidade e, a partir da necessidade, é realizado o procedimento. O procedimento, como foi dito antes, é um procedimento médico, mas nós precisamos, ao longo do procedimento em si, estar junto com o paciente e também ter os cuidados de enfermagem que estão vinculados diretamente ao procedimento em si. Um caso, né, por exemplo, de um acidente de trânsito, ele pode causar um pneumotórax no paciente, né? Traumas em si, eles podem causar pneumotórax, podem causar derrame pleural. No caso do pneumotórax, essa imagem que nós vemos à esquerda, fratura em costelas, né, e pneumotórax, com colocação de dreno de tórax para permitir que este pulmão volte a se expandir, né? Por que volte a se expandir? Como eu falei para vocês antes, nós temos uma pressão atmosférica que ela é maior do que a pressão interna no nosso corpo, né? Se eu tenho uma perfuração, eu tenho uma pressão externa maior do que a pressão interna, logo vai entrar ar, vai entrar gases, então é o que está dizendo aí. E isso vai impedir que esse pulmão ele consiga ter a sua capacidade de expansão, né, sua capacidade de insuflação durante os movimentos respiratórios. Então, por isso eu preciso ter esse dreno, né, de tórax, a realizada pneumotórax é um dreno de tórax para que ele possa sair este ar, né. Já no derrame pleural, o que nós temos aqui é com relação à pleura em si, que é aquela membrana que recobre os pulmões, né. O derrame pleural, o líquido no espaço, ele está comprimindo o pulmão, né? Então, nesse caso, eu preciso retirar este líquido, né? Pode ser de secreção, pode ser um hemotórax, por exemplo, né? O sangue. Nesse caso, eu preciso que essa secreção, que esse sangue, que esse líquido, que ele saia também desse ambiente. Então, também vai ter que ser realizada a drenagem de tórax, né? Então, a finalidade do dreno de tórax, né, do DT, é restabelecer a pressão negativa, drenando o líquido, no caso do derrame pleural, ou o ar, né, gases diversos, no caso do pneumotórax. Posicionamento desse dreno, né, vai diferenciar. A partir do posicionamento, você sabe que se é um pneumotórax ou se é um derrame pleural. Com base, né, nessa avaliação, o que a gente consegue identificar aqui? Nós temos as linhas, né, que são linhas que vocês viram lá na parte de anatomia. Por exemplo, aqui, ó, a linha axilar anterior, a linha hemiclavicular e a linha médio-esternal. A linha axilar anterior, a linha axilar média, ou hemiaxilar, e a linha axilar posterior, né? E aqui os espaços intercostais que nós conseguimos ver através do modelo anatômico também. É baseado na densidade e no peso do ar e dos líquidos que nós conseguimos identificar o posicionamento, né? Um pneumotórax realizado próximo ao segundo espaço intercostal, próximo, né, paralelo à linha hemiclavicular. Onde é que está a linha hemiclavicular? Está bem aqui. Então, próximo, né, ao segundo espaço intercostal e aqui na linha hemiclavicular. Então, aqui eu consigo identificar que é um local a ser realizado esse pneumotórax, né, esse dreno de pneumotórax. O derrame pleural é algo voltado mais para o quinto ou sexto espaço intercostal, na linha hemiaxilar, então ele vai ficar na linha hemiaxilar. Então, nós vamos contar os espaços intercostais entre o quinto e o sexto espaço intercostal e nós conseguimos identificar que neste local
há um posicionamento do dreno de tórax, e esse dreno de tórax ele está relacionado à retirada, então, de líquidos, né? E aí, a partir daí eu já consigo identificar. Existe o dreno, e agora eu preciso ter cuidados de enfermagem em si. É importantíssimo levar em consideração o sistema como um todo, né? Se eu tenho aqui o dreno, né? Tenho o dreno em si, essa parte que está proximal aqui, que está interna ao paciente. Isso também há depois a necessidade da retirada desse dreno de tórax. Já foi regulamentado através de decisões de Conselho Regional de Enfermagem, a exemplo do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, falando da retirada deste dreno por enfermeiros. Mas é importante também, além da retirada, se vai ser realizado por enfermeiro ou pelo médico em si, isso vai depender muito, é claro, do protocolo institucional, mas o que nós temos que levar em consideração é com relação ao próprio acompanhamento desse paciente. Então, nós temos aqui o dreno, né, a sua conexão entre o dreno e a extensão intermediária, que vai ficar relacionado ao frasco, o coletor ali, que possui seu suspiro, e o selo d'água. O selo d'água, a grande importância do selo d'água está relacionada à questão da pressão atmosférica, né? Por que eu preciso desse selo d'água? E eu preciso que essa extensão aqui, né? Essa extensão vamos levar em consideração aqui como sendo o dreno, mas não é o dreno em si, mas essa extensão aqui, eu preciso que ela fique sempre submersa aqui ao selo d'água, porque caso contrário, né, se ele estiver acima do selo d'água, né, se fosse dessa forma, por exemplo, esse ar iria entrar novamente ao paciente, né, e daria novamente um pneumotórax, ia ter um agravamento importante a esse paciente. Então, eu preciso que essa extensão distal do catéter, que ela esteja sempre imersa em selo d'água, né? Então, a pressão, lembrando por que isso, porque a pressão atmosférica ela é maior do que a nossa pressão interna. Então, por isso, o selo d'água ele é importante. E aqui nós podemos ver que pode ser realizado um dreno de tórax, né, com um monofrasco, né, duplo frasco, ou até mesmo 3 frascos para essa drenagem em si, eles estando ligados um ao outro. É importante também levar em consideração se esse paciente ele possui mais de um dreno, né, em lobos diferentes ali, né, eu preciso levar em consideração que eles podem ser ligados ao mesmo frasco, podem, mas é mais comum ser utilizado em frascos diferentes para que eu possa ter maiores condições de avaliar esse material que está sendo drenado. Durante a drenagem torácica, né, é importante que a enfermagem ela avalie, né, o aspecto dessa drenagem, assim como qualquer outro procedimento. Nós falamos de curativo, é importante que o enfermeiro, que o técnico de enfermagem observe esse curativo que está sendo retirado, né? Então, a mesma coisa eu preciso lá durante a própria o coletor de urina também, todos os coletores em si, inclusive a drenagem torácica, eu preciso anotar o aspecto dessa drenagem. Se é uma drenagem borbulhante, se ela é oscilante, se é hemático ou sanguinolento, se é hemático ou sanguinolento, leitoso ou seroleitoso, ou se é turva essa drenagem que está sendo realizada com o paciente. Então, isso precisa ser anotado sempre para, com essa avaliação, tenha ser realizado o procedimento adequado. Então, isso faz parte da coleta de dados quando nós falamos de um paciente com
dreno de tórax. Com relação ao curativo, é um curativo oclusivo de troca diária. Esse curativo oclusivo é um curativo que ele inicia em formato de U, e depois ele é fechado. Então nós fazemos ele em formato de U e depois ele é fechado com a fita. É sempre apenas sob o fechando, sendo ele oclusivo, e também jamais fixar acima do fio de sutura, tá? Então não pode colar essa fita, não pode fixar a fita no fio de sutura, porque isso pode ocasionar uma tração ali durante a retirada também. Isso vai nos trazer complicações para esse paciente. Então é importante realizar e tomar esse tipo de cuidado. Em consideração que nós temos o paciente, ele não está acamado em si, a imagem, essa figura ilustrativa é importante, que ela mostra que o paciente ele pode deambular com este frasco. Então, é indicado em alguns livros que seja feita a pinça, pinçar esse dreno durante o posicionamento do paciente. O que nós temos que levar em consideração não é o fato de pinçar em si, inclusive no nosso livro didático fala que jamais devemos pinçar. O que é importante é sempre manter o selo d'água, Então não pode ficar fora do selo d'água ali, e o paciente ele precisa ser orientado com relação a isso. Se ele vai deambular, ele precisa estar sempre levando em consideração esse cuidado. Com relação ao nosso Faça Valer a Pena, e aí eu peço para que vocês habilitem, como sempre, o áudio de vocês, para que vocês possam ir respondendo às questões que nós temos nesta sessão. A nossa primeira questão, ela vai falar com relação à drenagem de tórax. Em caso de emergência, como pneumotórax, hemotórax e derrame pleural ou drenagem profilática, é indicado que se coloque o dreno. Antes de realizar o procedimento, escolhe-se o tubo. Pode ser de silicone ou de PVC. Possui material radiopaco próximo à porção do ósseo de drenagem. Seu calibre é escolhido conforme o material que será drenado. Quanto mais viscoso, mais largo o tubo deve ser. Com relação a esta questão, qual das alternativas vocês marcariam? Meninas, estão aí? Isso. Qual alternativa você marcaria nessa questão do livro didático? Lá na página 161 do livro didático, fala dos aspectos voltados à drenagem de tórax, e com relação a isso, depois vocês vão fazer uma leitura, uma releitura ao livro didático. Se vocês vão ver que todas essas afirmações elas são corretas, portanto, a alternativa
correta nessa questão é a alternativa E, tendo a primeira afirmação, a segunda e a terceira afirmação como sendo corretas. A nossa segunda questão corresponde ao sistema de drenagem composto por dreno de tórax, conexões intermediárias, extensões e um frasco. O exemplo comum é o selo d'água para pneumotórax. O dreno é colocado após adequada asepsia e antisepsia da pele no local da anestesia local, com lidocaína, também está descrito lá no livro didático. Lembrando que os procedimentos, por mais que não sejam realizados exclusivamente por enfermeiros ou realizados por enfermeiros, estão descritos no livro e a gente precisa levar em consideração. O posicionamento é baseado, Como a gente identifica qual é o posicionamento deste dreno em si? É de acordo com o biotipo do paciente, Se esse paciente é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é obeso, De acordo com o diagnóstico dado, na posição mais confortável, que é mais confortável para o paciente, na densidade e o peso do ar e dos líquidos, ou nos exames realizados. O que vai identificar o posicionamento deste dreno, o local de inserção desse dreno? Ele é baseado na densidade e peso do ar e dos líquidos. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Com relação ao dreno, o dreno deve reduzir o desconforto do paciente a ser introduzido de maneira correta. Para sua fixação, a parede do tórax, a incisão é fechada com um ponto em U, aquele curativo oclusivo que nós vimos, e pode-se auxiliar na fixação da pele adesivas acima dos fios de sutura, Então, essa daí é a afirmação incorreta, Nós não podemos fazer isso em cima ali da linha de sutura, e sim fechando aquele U, tornando esse curativo um curativo oclusivo. A resposta correta é a alternativa A, verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas avaliações parciais de B2. A nossa avaliação parcial de B2, ela vai levar em consideração que a nossa disciplina é uma disciplina AMI, Nós temos 1.500 pontos voltados para a avaliação parcial de B2. E essa avaliação parcial de B2, ela vai levar em consideração as atividades que vocês fazem no AVA, no ambiente virtual acadêmico, incluindo o desafio nota máxima, que foi aquela mensagem que eu mandei para vocês lá no AVA. Então, ela vai ser dividida da seguinte forma. Vocês fizeram, ao longo de B1, as atividades que eu até pedi para vocês que vocês fizessem elas lá na primeira unidade, na primeira e segunda unidade, voltada para as atividades da pré e da pós-aula da nossa primeira e segunda unidade. Tendo finalizado essas atividades, vocês já garantem 200 pontos na avaliação parcial de B2, tendo realizado as atividades da unidade 1 e 2. Então, isso já é garantido.
Alcançando até 500 pontos no desafio nota máxima, tá? E aí eu peço para que vocês levem em consideração o desafio nota máxima, porque ele vai pontuar vocês na disciplina, tá? Então, vocês precisam fazer o desafio nota máxima, não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Claro que tem fases, né, a serem realizadas, então, tendo ali 500 pontos na data fixada, né, fixada pela coordenação, por isso que eu enviei na semana passada para vocês, né, eles nos informaram na quinta-feira, e eu enviei para vocês agora no final de semana, informando que seria avaliado em si. Há uma flexibilização ali na data, mas eu peço para que vocês sejam mais céleres possíveis, né? Então, para que a gente possa fazer essa pontuação, a pontuação inicial é de 50 pontos, né? Então até 500 pontos no desafio nota máxima, 50 pontos ali na disciplina. Mais 50 pontos lá na semana que vem, no dia 11 de maio, na segunda-feira, tendo alcançado até 1.500 pontos no desafio nota máxima. Essa nota do desafio nota máxima vocês não precisam enviar para o professor, tá? Nós vamos receber a planilha pela coordenação em si, e a partir dessa planilha é que nós vamos pontuar, né? Ontem mesmo e no sábado, alguns de vocês mandaram prints para os professores e informando que não estavam conseguindo acessar o app. E esses prints já foram enviados à coordenação acadêmica e deve ser regularizado o acesso de vocês, né? É importante sempre que não tenham acesso ao AVA, tanto ao desafio nota máxima quanto a outras atividades, que vocês informem nome completo, às vezes o coordenador ele pede também CPF, pede o print do que está acontecendo com o sistema de vocês, e a partir daí a gente consegue ter essa noção do que está acontecendo para que a coordenação possa solicitar a abertura do chamado para que resolva o problema de acesso, tá? Sem essas informações, dificilmente eles conseguem resolver o problema, tá? Então, identificando o problema, reporte-se à coordenação. Se não tiver acesso à coordenação, fale com o professor mais próximo, pode mandar mensagem para mim, que eu mando mensagem desde aqui com essas informações à coordenação acadêmica. A nossa atividade do dia 15 de maio, né, são as atividades da unidade 3, como vocês podem ver. Nós finalizamos a terceira unidade hoje, né, então nós temos aqui, a partir do próximo encontro, nós já estamos na unidade 4, né, então, com base nisso, vocês já podem finalizar as atividades da unidade 3, tanto pré quanto pós-aula. Então, realizando isso, você já tem 100 pontos de parcial também, né? Dia 18 de maio, né, ter alcançado 3.000 pontos no desafio nota máxima, mais 50 pontos para vocês na disciplina, né? Lembrando que todas essas atividades elas já são avaliadas lá em atividades transversais, então já há uma pontuação nesse material, mas para uma melhoria na adesão, né, que nós estamos vendo que nem todos estão aderindo a essas atividades, está sendo pontuado além da atividade transversal também na atividade da avaliação formativa, que é a avaliação parcial de B2. 23 de maio, 100 pontos para quem finalizou as atividades do AVA, né, da unidade 4, portanto, nós vamos especificar aqui que finaliza para fins de pontuação de 100 pontos de parcial, dia 23 de maio, as atividades do AVA, né? E se nós levarmos em consideração o que nós temos ainda de sessões e aulas a serem realizadas, provavelmente nessa época aí nós estamos finalizando também as atividades de realização do acompanhamento das avaliações e do acompanhamento das unidades do livro didático.
As avaliações a serem realizadas posteriormente a isso, né, e uma delas eu já passei para vocês e vou explicar agora, são os 950 pontos voltados à nossa, que são a critério do professor, relacionados diretamente à disciplina, como avaliação formativa, e elas, eu vou levar em consideração essa data estipulada por uma das coordenações para que a gente possa receber essas avaliações de vocês. Então, nós temos 950 pontos. Desses 950 pontos, 550 pontos eu vou atribuir aos POPs, que eu tenho pedido para que vocês selecionem os POPs de tudo que a gente tem visto desde lá da sala de aula. Então, tudo que está no livro didático, tudo que nós falamos nas aulas presenciais, tudo que nós falamos, todos os procedimentos que foram citados nas aulas aqui do Teams, as aulas ao vivo, aquelas atividades voltadas à Covid-19, então os procedimentos relacionados ao Covid-19, ao combate do Covid-19, todos os procedimentos operacionais padrão, vocês vão compilar, ou seja, façam a junção de todos eles, de acordo com o que nós estamos fazendo em sala, tudo isso a ser entregue nesse prazo ali de 25 de maio até 6 de junho. Então, de acordo com aquele modelo que eu passei para vocês ainda lá em sala de aula, né, com a logo da Croton, e aí se alguém não tiver mais esse material, eu repasso novamente para vocês, posso passar lá pelo grupo do WhatsApp, para que vocês possam montar esse material individual, tá? Então, cada um vai fazer o seu, e isso é extremamente importante. Claro que você pode e deve pegar exemplos, né? Tem vários exemplos de cada um dos procedimentos dos POPs na internet, né? Existem livros também, já mostrei livro para vocês lá na sala de aula voltado para POPs específico. Alguns deles estão disponíveis online na nossa própria biblioteca virtual da faculdade, e vocês podem utilizar e devem utilizar essas referências para montar os POPs de vocês, e vocês vão receber uma pontuação ali de 550 pontos com relação a esses POPs. 400 pontos estão previstos para uma avaliação prática, tá? Essa avaliação prática para o nosso retorno previsto, né? Que ele está voltado ali a depender dos decretos municipais e estaduais. Com relação aos decretos, é que nós retornamos às atividades práticas, então provavelmente nós retornamos direto para o laboratório, aplicando esses procedimentos operacionais que vocês já vão ter desenvolvido, né? E a partir daí a gente faz a discussão e faz a avaliação prática desse material também. Então, com base nesse material, nós temos esses 950 pontos. Tá? Então, nós temos, retomando aqui, 300, 400, 550 pontos. 550 pontos de avaliações formativas voltadas para AVA. Tá? Então, desde as atividades que vocês já realizaram, a maioria de vocês já entregou lá a atividade unidade 1 e 2, até a unidade 4, tá? Mais os 950 pontos, que são a critério do professor, que são os 550 dos POPs, mais os 400 pontos da prática. Tá? Lembrando sempre que caso a gente não tenha a avaliação prática lá no laboratório, aí nós levamos em consideração uma outra possibilidade, e essa outra possibilidade poderá ser uma alternativa posterior, mas hoje nós vamos levar em consideração o retorno e a atividade em laboratório. Com isso, nós damos por encerrada a aula de hoje.
eu peço para que vocês habilitem a imagem de vocês para que a gente possa fazer o print do final da aula. Nós tivemos hoje participando aqui da aula a Adriane, a Elielma, Leonilda e a Victória. Não que isso represente falta para os demais acadêmicos, mas é importante ressalvar que vocês estiveram presentes. Então, se possível, habilitem a imagem de vocês aí para que a gente possa fazer o print. Bom dia, Elielma. Alguém já saiu. Vou fazer o print agora.